Bom, pessoal, então a gente quer compartilhar algo com vocês voltado a finanças no relacionamento. A gente tentou unir aí o curso do Casados para Sempre e também o curso de Finanças e tentar trazer algo que venha agregar um pouco mais de conhecimento aí a todos nós, também com base no curso que nós tivemos a oportunidade de compartilhar junto com os alunos aí. Então, esse tema, finanças no relacionamento, hoje, alguns dados aí nos mostram que 56% dos índices de divórcio, se for pesquisar a causa raiz, se dá a situações de dificuldade na área financeira do casal, que é alimentada e que às vezes chega num ponto de separação. Então isso é muito importante, todos os casais terem consciência disso, e é uma área muito importante que nós devemos nos aprofundar e ter um pouco de conhecimento. Então esse curso oportuniza isso, e como o pessoal ali falou, que quem tiver oportunidade nos procura para que possa fazer também. Então, um pouquinho sobre esse assunto, Para que nós venhamos ter êxito nas finanças dentro do casamento e no núcleo familiar, é necessário entender um pouquinho sobre finanças, na perspectiva de Deus, pois a plenitude dessa e de todas as áreas do cristão passa pela orientação de Deus. Porque hoje nós temos uma cultura aí no mundo, um pouco contramão daquilo que nós precisamos entender e olhar à luz da Bíblia. Porque hoje a gente vive num mundo muito consumista, onde as pessoas são avaliadas ou julgadas por aquilo que têm e não por aquilo que são. Então nós temos que ter muito cuidado e olhar para os princípios bíblicos para nós entender essa questão. E só para nós ter uma ideia de como Deus se preocupava muito com a questão das finanças, se nós formos olhar a Bíblia, ela nos traz 2.350 versículos bíblicos que falam a respeito de finanças, posses ou bens materiais. 2.350 versículos. Quando a gente ouviu falar nesse número, a gente ficou um pouco assustado, mas no curso a gente aprende isso e sabe que tem essa quantidade aí de passagens bíblicas. E para entender esse princípio financeiro, é necessário aceitar que o Senhor é dono de todas as coisas. Esse é um passo fundamental, quando nós reconhecemos que aquilo que o Senhor nos confiar não é nosso, que tudo é do Senhor. Então nós temos como base um versículo que você pode acompanhar a leitura aí. Tudo que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor, e Ele é o governador de toda a humanidade. A sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Então aqui nesse versículo nós já podemos ver que Deus, Ele está no controle de tudo. Todos os acontecimentos, sejam eles bons, sejam eles às vezes não tão bons, mas que Deus está no controle. Então nós precisamos reconhecer. Porque nós temos tendência a sempre dizer assim, a minha casa, o meu carro, o meu trabalho. E o curso ele até nos incentiva a nós mudar esse pronome, a gente começar a dizer que é do Senhor. Porque até no relacionamento, essa casa é minha, esse aqui é meu, e na realidade não tem o meu, é do Senhor. Todas as coisas são dele, assim como esse versículo nos fala. Então vamos passando aqui. Então nós apenas desempenhamos o papel de mordomos das posses que o Senhor nos confiou. Então esse é um princípio base aí para nós entendermos. Então quando nós entendemos isso, o dinheiro, os bens, as posses,
não são do esposo, como a Aline falou, e nem da esposa, mas sim os dois juntos com o propósito de uma só carne, são administradores do que Deus os confiou. E além de tudo, um dia nós iremos prestar conta do nosso desempenho em relação às posses e aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Por isso que é muito importante nós ter essa visão espiritual, porque muitas vezes, principalmente nós do meio evangélico, temos a cultura de darmos nosso oferta, o nosso dízimo e os nossos outros 90%, cada um administra da maneira que quer. Mas não, nós temos que entender que tudo é do Senhor. Quando a Bíblia fala tudo, não é somente 10%, é tudo. Então nós precisamos ter essa consciência e esse discernimento. Nós pegamos um gancho aí do pastor José Gonçalves. Ele, há umas 2 semanas atrás, ele fez uma pesquisa no Instagram dele, pedindo para que os casais falassem ali, perguntassem quais as maiores dificuldades que tinham na vida financeira. E vários casais, teve várias perguntas, e algumas ele respondeu ali, e a gente achou bem interessante trazer isso para dentro dessa palestra, porque às vezes essas mesmas dúvidas são dúvidas que nós temos no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Então a gente selecionou algumas aqui para abrir um pouco para vocês, tá? A gente quer que seja bem descontraído aí essa outra parte, mas algumas perguntas aí que talvez as mulheres vão gostar um pouco mais, depois os homens também se interessam no assunto, tá? Mas a primeira pergunta aí que foi feita lá, que diz assim, 2 trabalham, mas ele não aceita misturar. Cada um tem que cuidar do seu dinheiro. Então essa foi uma das perguntas, quando os 2 casal trabalham, mas cada um tem a sua renda, cada um prefere gastar do seu jeito. Então qual é a dica aí? Qual é a resposta? A gente viveu muito isso no nosso relacionamento. A gente trabalhava, cada um numa empresa, e as despesas nós separávamos e cada um pagava um pouco das contas e o restante administrava como bem entendia. A gente levou isso por muito tempo e considerava uma prática, não está causando nenhum efeito negativo, está tudo certo. Mas aí quando entrou uma crise financeira, a gente viu o quanto isso era irresponsável e egoísta dentro do relacionamento. Porque se a gente é uma só carne, isso não pode acontecer. Nós 2 temos que ter acesso ao que está acontecendo de fato, no que está sendo empregado no nosso dinheiro, qual vai ser o próximo passo do gasto. Então, não, os 2 se tornam um em todos os sentidos. O casamento é uma sociedade, ambos têm que estar a par daquilo que está acontecendo. Glória a Deus por isso, A segunda pergunta que veio ali também, não tão menos importante, qual a melhor forma de administrar? E quem seria o maior responsável pela administração, o homem ou a mulher? Talvez nessas horas aí os homens vão dizer, não, lá em casa a melhor coisa é sempre eu ter o controle de tudo, é o homem administrar. Mas será que é mesmo? A gente sabe que a mulher ela tem um lado mais radar, e isso vai depender muito de cada casal, Mas o importante é que sempre os 2 venham conversar e entrar em acordo. Isso aí, eu vou puxar um pouco o assado com as mulheres, tá? Eu acredito que as mulheres, elas têm um radar assim, mais acelerado e um padrão de organização um pouco mais eficaz, tá? Existem exceções de homens que conseguem ter esse controle, mas a mulher normalmente tem as contas sempre anotadas no caderno, tá tudo mais planejado. E o quanto é importante, assim, às vezes o homem não quer permitir que a mulher cuide, como o Thiago falou. Mas a gente testou isso lá em casa, e no início eu acho que o Thiago, no primeiro mês, acho que ele foi inseguro. Mas no fim deu tudo certo, tá? Quando eu passei, assim, a anotar tudo no caderno, os gastos de nós 2 juntos, eu comecei a ver que nós tínhamos que ter foco. E a mulher, quando ela quer alguma coisa, realmente ela consegue. Então a gente tem um pouco disso. E é importante a mulher, junto com o marido, entrar num bom senso de quem sabe ela ter a organização mais paliativa com ele, sabendo de tudo que está acontecendo.
Então hoje lá em casa, se eu digo assim, o amor, tá na hora de trocar o sofá, né? O que tu acha? Ela disse, não dá ainda. Antes era o contrário, né? Antes ela vinha me apertar, disse, agora então ficou mais fácil. Então é interessante, né? O casal estar junto, saber como é que tá as finanças, compartilhar, e não ficar só naquela, né, aquela mão de ferro do homem e achar que ele tem o controle de todas as coisas. Essas janelinhas, tá, foram tiradas exatamente lá do Instagram do pastor José Gonçalves. Então, das perguntas que as pessoas fizeram, pode ter algum errinho, alguma coisa, porque a gente tentou lá. Então, a próxima pergunta, ó. Como não trabalho, meu esposo não deixa eu ter opinião sobre gastos em casa. Tá certo isso? Que as mulheres têm para responder aí? Não. Eu acho que essa é uma realidade hoje. A mulher avançou no mercado de trabalho, mas muitas ainda, ou às vezes por um curto período, acabam tendo trabalho em casa e apenas o marido que sai trabalhar fora, né? E esse, como não trabalho, eu diria que as mulheres que são do lar, né, eu creio que elas trabalham muito mais que nós homens. Porque cuidar de uma casa, cuidar dos filhos, né, cuidar do marido, fazer todo o trabalho e ainda assim ter que ter atividade secular, normalmente a maioria das mulheres tem dupla jornada. Então as mulheres trabalham muito mais do que nós homens. Vamos para a próxima. Meu esposo é muito econômico, não se importa com as coisas para os filhos, investe o dinheiro e eu fico triste. Queridos, todo sistema rígido, em algum momento, ele não vai funcionar, ele vai quebrar, tá? Então, o conselho é que a gente, quando tem um planejamento inteligente, toda a casa participa junto desse planejamento. Então, às vezes, os maridos costumam ser um pouco mais econômicos, né? Mas a gente tem que ter o bom senso e o equilíbrio em relação a isso. A nossa família é o local do nosso primeiro investimento. E então ele fala que investe o dinheiro, né? Às vezes está investindo dinheiro em outras coisas e deixando priorizar algumas coisas dentro da casa. E isso é errado, tá? Primeiramente a família, porque se a família entende o planejamento, ela fica comprometida com a situação financeira do lar. Ela está empenhada com aquilo. Então, a prioridade é a família, né? Isso a gente tem que ficar bem claro. A próxima pergunta: como controlar gastos e reconhecer os desnecessários? E aqui nós estamos falando também um pouquinho sobre desejo ou necessidade, né? E aí entra uma questão muito importante aí dentro do relacionamento, que para nós homens, né, aquilo que às vezes é importante para as mulheres, para nós passa a não ser. O homem é muito mais racional. Às vezes a mulher vai querer comprar alguma coisa e nós falamos, não, isso aí é bobagem, isso aí não precisa. Mas essa bobagem, às vezes para nossa esposa, é tudo, né? Essa bobagem, entre aspas, às vezes para nós julgamos como bobagem, mas não é. Então nós temos que ter essa sensibilidade e também dar um pouquinho de atenção e de carinho. E quando nós reconhecemos, né, Deus como proprietário de todas as coisas, cada decisão de gasto e aquisição de algo que nós estamos comprando se torna uma decisão espiritual. Isso nós aprendemos no curso também de finanças. E quando a gente tem esse entendimento, tudo passa a ficar muito mais na nossa responsabilidade. A gente passa a fazer aquela pergunta realmente se é desejo ou se é necessidade. Porque às vezes nós compramos, né, na impulsão, né, no momento. Aí tem agora, no final de ano, aí o Black Friday, tem promoção, e nós se empolgamos lá e compramos. Mas será que é desejo ou é necessidade? Então, essa pergunta nós venhamos fazer para nós, né, e ter esse consentimento. É bom a gente pensar assim, a última aquisição de vocês agora, né, a última coisa que vocês compraram, era um desejo ou era uma necessidade? Eu tenho certeza que a maioria aqui talvez diria que fosse um desejo. E a gente aconselha muitos casais no curso que essa pergunta ela é assim crucial quando se está em uma crise financeira. Tu não vai conseguir sair
sair dela se tu não pontuar isso, desejo ou necessidade. E na maioria das vezes é desejo, né? Porque a Bíblia diz que necessidade é aquilo que a gente tem que comer, ou vestir, né? E a maioria das vezes a gente está em tudo isso e está só buscando o desejo. E nós temos que lembrar que quando Deus fala através da sua palavra, Ele prometeu suprir as nossas necessidades e não os nossos desejos. E muitas vezes nós invertemos um pouco isso. Nós queremos que Deus venha suprir e às vezes até oramos de forma errada, pedindo para que Deus venha suprir os nossos desejos. Mas a responsabilidade de Deus, através da sua palavra, é suprir as nossas necessidades. Deus não vai deixar nos faltar. Próxima perguntinha é: gastar no lar, móvel, decoração, é considerado consumismo? Aí, gente, aí as mulheres choram, né? Depende, tá? Trocar um móvel ou alguma coisa só por capricho, tá? Ele é considerado um consumismo. Agora, se isso for conversado e tiver uma saúde financeira favorável para aquele momento e entrar num acordo, o casal, não tem problema nenhum. Agora, a gente fazer isso apenas porque a amiga trocou, a fulana no Instagram lá mudou e a gente também quer mudar e acaba sendo um desejo. Então, aí sim, não dá, né? E eu sei que às vezes a gente, como mulher, né, gosta dessa mudança básica dentro de casa, mas aí não é necessidade, tá? Próximo. Queridos, tinha inúmeras mensagens lá e perguntas, mas a maioria delas falava sobre dívidas no relacionamento. E como o Thiago falou, 56% dos divórcios são relacionados a tensões financeiras. E as maiores tensões financeiras são causadas por dívidas que a gente vem adquirindo aos poucos, né? Dentro, quando tem uma família, quando tem uma caixa. E a gente resolveu falar um pouquinho de dívida, e vai ser bem breve, porque foi uma das questões mais levantadas. O que eu faço para sair do vermelho? E agora? A gente está no meio de uma crise, como eu faço para sair? E a gente vai falar um pouquinho baseado no curso e nos princípios bíblicos. Então, o propósito de Deus em relação às finanças é que nós sejamos livres, pois hoje muitos casais são escravos de suas dívidas e trabalham já sabendo que seu salário estará totalmente comprometido. E como é comum de encontrar, e muitas vezes nós se pegamos nessa situação de chegar ao final do mês, e o nosso salário nós só repassar para o cartão de crédito, repassar para as dívidas, e muitas vezes nós não percebemos que estamos nos tornando escravos do trabalho. E como estamos nessa situação, nós não temos tempo muitas vezes para poder ir na igreja, orar, no momento de comunhão, porque estamos muito preocupados, envolvidos com o mundo secular, e não temos a intimidade adequada que deveríamos ter com Deus. Então isso é muito importante, nós temos que ter essa consciência e fazer uma reflexão nessa noite. Como está a nossa vida financeira e que isso vai impactar diretamente a nossa comunhão com Deus. E só para abrir um parênteses, nós temos que entender também que a Bíblia, ela não diz que ter dívidas é um pecado ou é errado, mas ela desencoraja essa prática. Porque se nós for olhar nas Escrituras, a única coisa que nós devemos dever a alguém, a Bíblia diz que é o amor. Então, que venhamos sempre estar fazendo o bem, o amor ao próximo, isso nós devemos dever. Então temos que ter essa consciência. A dívida, ela frequentemente causa estresse, fadiga emocional, mental e física no relacionamento. E como já falamos, 56% dos divórcios são causados por causa da tensão financeira dentro do relacionamento. Então aqui a palavra é prudência e planejamento aí para o casal. Então, dentro dessa linha de raciocínio, nós queríamos trazer 8 passos, tá?
para que venhamos ajudar nós a eliminar as dívidas. Né? Então isso é importante, e isso está dentro do curso do CRAU ali, curso de finanças. Né? Se eu chamar aqui os alunos, eles vão falar todos na ponta do lápis aí. Vou chamar o Everton, mas vamos poupar hoje o Everton. Então o primeiro passo aí que nós aprendemos no curso, né, Claudinei? Primeira coisa, quando a gente está numa situação um pouco complicada, numa situação financeira, é buscar ajuda e orientação através da oração, através da ajuda do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que Deus nos deixou para nos ajudar, porque Ele sempre vai nos dirigir e a palavra de Deus vai ser luz para o nosso caminho. Então, a primeira coisa, oração. Às vezes a gente pensa assim, mas vou orar, né, para fazer um negócio. Queridos, a Bíblia ela nos dá essa orientação que sim, que Deus Ele quer nos falar muito sobre finanças, de como a gente tem que viver com as nossas finanças aqui. E às vezes a gente acha uma coisa, vou orar, é que orar exige tempo para orar e exige tempo para resposta, e a gente quer as coisas aceleradas. Mas o quanto isso é importante, a gente costuma buscar a oração em relação a finanças quando a gente já está ali com a corda no pescoço e aí quer um milagre do dia para a noite. Mas a orientação é ore para que Deus lhe dê estratégias para que você possa sair da situação que você se encontra, e quando sair você ore para que Deus lhe dê estratégias de como investir melhor o seu dinheiro. Segunda, passo ali para eliminar as dívidas, é vender aquilo que não estiver usando. Porque nós brasileiros aí temos uma cultura de querer guardar tudo, né? Principalmente os homens aí nunca querem se desapegar de nada, né? Guarda tudo. Então isso é muito importante, né? Nós vender aquilo que não estiver usando. Em casa eu tinha algumas coisas às vezes meia parada, né? E a Aline eu tenho que cuidar, porque eu gosto de guardar roupa, às vezes sapato. Eu tinha uma jaqueta lá que eu tinha na adolescência, quando eu vejo sumiu tudo, né? Eu digo, onde é que foi parar, né? Será que foram arrebatados e eu fiquei, né? Mas a Aline tem o hábito de às vezes de doar aquilo que a gente não está usando, aquilo que não está, né? Faz um brinco, divulga, né? E faz isso aí. Quando a gente está nesse propósito de eliminar dívidas, é muito importante a gente pensar assim, a doação ela é ótima, irmãos, é favorável, nós devemos como cristãos ter essa prática, mas em alguns momentos a gente vai precisar de algumas medidas drásticas, tá? Numa crise financeira que eu e o Thiago passamos, eu fiz muito isso. Nós temos 2 filhos pequenos e as roupas que ia deixando de servir naquele momento a gente entendeu que não, a gente precisa e qualquer coisa que entrar vai ser benéfico. Então a gente fez muito isso. E o Thiago no início, mas vai fazer isso, vai postar no Facebook. Irmãos, quando a gente está envolvido em mudar a vida financeira da gente, vai ser necessário algumas mudanças drásticas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, se tem lá alguma coisa parada que você acha que não serve mais para ti, às vezes para uma outra pessoa pode ser importante e você vai adquirir alguma fonte ali de renda nesse período. A terceira ali, decida qual dívida pagar primeiro. Porque quando a gente às vezes se encontra numa situação, a gente acaba achando, não, agora, né, não vou pagar mais nada, não. Monta uma estratégia. Comece pagando uma de cada vez. A quarta, considere obter uma renda adicional. Hoje tem muitas oportunidades aí da gente conseguir renda adicional. Então, sente com a tua esposa, converse, tenha um planejamento. A quinta, e essa aqui está na nossa mão, que é o controle o uso do cartão de crédito. O cartão de crédito hoje é o maior vilão que nós temos aí, que muitas vezes estamos trabalhando somente para o cartão de crédito. Então isso é muito perigoso. Só para nós ter uma ideia, se você sai hoje para comprar à vista e você sai para comprar com o cartão a gente gasta no mínimo 40% a mais do que aquilo que nós iríamos comprar à vista. Isso são números, né? São estatísticas. Então é muito importante nós, dentro do possível, se for sair para comprar, leve o dinheiro que você vai ter para gastar para comprar à vista e não usar crédito. E isso é bem importante porque a gente acha que não, tá? Mas nós somos totalmente alienados ao cartão de crédito. E numa crise financeira, lá, uma das nossas decisões foi eliminar o cartão de crédito. Se no início você não tem controle, elimine
mesmo, tá? Parece uma medida drástica, mas a gente faz 3 anos que conseguiu eliminar o cartão de crédito. É bem difícil, tá? Às vezes parece até loucura, porque tu quer comprar um negócio e não tem, e aí tu quer se escabelar, não tem dinheiro. Se tivesse o cartão, certamente compraria. E inúmeras vezes que isso aconteceu, eu cheguei assim, se eu tivesse cartão aqui, era certo que eu ia comprar esse negócio. Glória a Deus. E aí não tinha, e às vezes eu tinha que juntar, e aí a gente aprende até isso, de economizar para ter, e eu percebi o quanto nós éramos escravos do cartão de crédito. Parece que não, mas é uma coisinha daquele tamanho ali que escraviza um tanto de gente. E quando tu fica sem essa opção do cartão, né? Tu começa a entender da importância também de contentar-se com aquilo que nós temos. E hoje nós, seres humanos, adquirimos algum bem, um carro, um celular, enfim, algum equipamento eletrônico, e logo lançou outro, nós já queremos outros, nós não temos o contentamento. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que nos contentar com aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus entregou na nossa mão. Então o contentamento é algo também fundamental. Esse contentamento, ele está muito ligado, às vezes nós cristãos achamos que não, né, que é uma coisa de outro mundo, mas ele está muito ligado, a gente tem que ter um cuidado com isso, com a cobiça e a inveja, porque a maioria das pessoas hoje não tem contentamento, porque estão sempre se baseando na vida do outro. E a maioria das pessoas, segundo um estudo, elas vivem sempre um padrão de vida acima daquelas que realmente poderiam manter. E isso acontece muito, e o curso ele até auxilia assim, ó, se as redes sociais, se catálogos, se ir a centro. Querido, teve um período que eu fiquei sem ir para o centro, porque eu ia e eu tinha que voltar com alguma coisa. Então, enquanto eu não conseguia me policiar, eu não ia. Até eu ter controle e domínio sobre aquela situação. Então, o quanto é importante a gente entender e ter o contentamento. O contentamento é muito difícil, a gente acha que é fácil ter, e é uma coisa assim, dificílima. Porque às vezes está sentado ali no teu sofá velhinho, né, rasgadinho, aí tu abre o Instagram lá, no Facebook, tem alguém lá ostentando um sofá novo, e aí tu pensa, pai, eu queria ter isso aqui, né? Até um dos princípios do curso, né, Thiago, é fazer o curso rotativo nas casas, porque uma das coisas sobre isso é a gente ter o contentamento. Quando disseram que ia fazer o curso lá em casa, eu queria trocar tudo. E aí o Thiago disse, não, agora é que nós vamos ter o contentamento. Então foi difícil, é uma coisa que leva tempo, mas como é importante a gente pôr em prática esse item. E a sétima, que daí já é uma consequência, né? Que nós temos que considerar uma mudança radical no estilo de vida. E eu comparo aqui até mesmo essa questão do consumismo e da compra obsessiva por alguma coisa. É como uma pessoa hoje muda a sua vida numa alimentação, por exemplo, né? Quando a gente entra numa dieta, tu tem que abrir mão lá, né, daquilo que é bom, daquilo que quer, mas aquilo não é necessário. Então a mudança nessa área financeira é algo similar, né? Nós vamos sentir aquela necessidade de comprar, quem tem o hábito, mas nós temos que romper isso. Nós temos que entender que Deus nos disse, olha, não nos conformeis com esse mundo. E quando Deus está falando também, Deus está nos trazendo alerta que nós temos que cuidar, para nós não se inserir e não ser escravo também do trabalho e ser consumista ao extremo como as pessoas são lá fora que não têm conhecimento da palavra. Então é importante nós ter essa conscientização. E o último e tão importante também é não desistir, que é o conselho que nós damos aí para os nossos alunos que fizeram o curso, para quem tem interesse de fazer, é que apesar de tudo isso, né, que nós não devemos desistir, que vai ter aquele momento que vai dar vontade, vamos parar com tudo isso, vamos chutar o balde, vamos comprar de novo, vamos usar o cartão, mas é importante persistir para que a gente venha até o final. Na perspectiva de Deus, a vida financeira ela está ligada à nossa intimidade com Ele. A gente acha que não está, mas a nossa intimidade com Deus ela passa muito pela situação da nossa vida financeira. E há um planejamento, há um padrão de honestidade e fidelidade com Ele. O curso de finanças, ele leva isso muito a sério,
porque ele leva também a um padrão de honestidade com Deus, tá? A pontualidade leva a um padrão assim do que nós estamos fazendo quanto à honestidade. Então tem um padrão com isso, a como a gente é no nosso trabalho, a como a gente trata as pessoas. Então a nossa intimidade com Deus está muito baseada na nossa vida financeira também. E o sucesso financeiro, ele não tem significado a não ser se não for para serviço de Jesus Cristo. E aí, como eu falei antes, a gente tem que aprender a evitar a cobiça, né? Não determine seu estilo de vida comparando-se aos outros. Quando você está a fim de mudar a sua vida financeira, você está indo na contramão de uma multidão de gente que está fazendo totalmente o oposto disso. Desfrute daquilo que Deus lhe permitir comprar. Se Deus lhe permitir fazer uma viagem, desfrute daquilo, tá? Não seja avarento de não querer desfrutar. Faça um esforço para viver de maneira simples e não vos conformeis com esse mundo. Fazer um esforço para viver de maneira simples é que às vezes a gente está na correria e para mais trabalho, mais dinheiro, quando na realidade isso nos toma tempo e para Cristo não tem valor nenhum o sucesso financeiro se não for para servir. E a mensagem final, para nós já encerrar aqui, é que a gente queria passar para cada um que está aqui nessa noite, e também o curso fala muito sobre isso, e os casais aí até citaram um pouquinho sobre isso, que nós, seres humanos, enquanto estivermos aqui na Terra, nós somos mordomos. O que o mordomo ele cuida? Ele cuida de algo que não é seu. Então nós temos que entender que nós estamos na condição de mordomos e estamos cuidando aquilo que o Senhor tem para nós. E algo tão importante, né, além dessa mordomia, é que o mordomo ele passa a ser algo aqui na Terra, que nós somos peregrinos, que nós não somos aqui, que tem uma eternidade que nos espera. Nós temos que ter essa consciência e cuidar, confiar, cuidar tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E aí tem uma frase que o curso traz também, que fala muito com nós durante o curso, falando sobre a eternidade, que o projeto de vida individual nosso, de cada um de nós, deve ser todos os dias nos prepararmos para o nosso último dia. Quando nós tivermos essa consciência e nós tiver essa consciência para passar isso para as pessoas, quando nós acordar, nós saber que naquele dia nós vamos estar tendo a oportunidade, a gente não sabe o dia de amanhã, é fazer tudo que Deus colocar na nossa mão com zelo, com carinho, com amor, ter essa comunicação, essa proximidade do nosso cônjuge, saber que Deus confiou uma família para cada um de nós, para cada um cuidar, e que um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. E uma coisa que o Thiago falou ali que é bem importante, o peregrino ele não carrega nada com ele que possa ser pesado, que possa prejudicar a caminhada. Ele carrega consigo só o que for necessário para ele cumprir a missão. E a grande cilada, às vezes, é a gente estar tão apegado com as coisas daqui, a gente se endivida muito, compra muito, se endivida muito, tem que trabalhar muito para conseguir manter uma situação, às vezes, de escravo. E Deus nos quer nos ver livres disso, para servir a Ele e cumprir o nosso propósito. Então a pergunta que eu deixo para vocês hoje é: o que vocês fizeram hoje que terá impacto na eternidade? E que vocês meditem nessa palavra. Se o que vocês fizeram hoje traz algum benefício para aqui, terreno, natural, ou se o que vocês fizeram hoje está plantando para colher lá na eternidade. Amém? Então, nosso muito obrigado a todos pelo minuto de atenção que vocês deram, e agradecemos a Claudinei e devolvemos a palavra aí, Claudinei. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que a gente passou.